Olá, aventureiros! Querem saber 5 grandes de referências a Lovecraft que existem dentro da obra Jaspion, o herói clássico japonês em live action? Então você está no lugar certo. Eu sou o Luiz, bem-vindos a Monstros e Aventuras, e vamos começar logo no episódio 2 de Jaspion. Lembrando que a história logo de cara já mostra que Jaspion, e não é só um herói de ficção científica, mas uma coisa que entremeia entre fantasia, terror e ficção científica. Pois a própria origem do herói, um órfão que é criado por um sábio com poderes proféticos, que cuida de um livro sagrado chamado Bíblia Galáctica, que com base nele e nos poderes psíquicos dele, ele pega e cria todo o super equipamento do herói para lutar justamente contra Satan Ghost, que é o grande algoz, o inimigo do universo. A gente já tem toda essa mescla meio de gênero Word, que era justamente o Lovecraft que fazia. Sendo que no episódio 2, o que acontece? Jaspion, ele descobre uma nave espacial abandonada, que descobre que ser uma fase naval meio mal assombrada, que acaba arremessando ele para outro planeta, um mundo todo desolado por gelo, onde ele acha o último sobrevivente de uma civilização que foi devastada por um monstro que foi ressuscitado pelo poder do Satan Ghost, o grande inimigo do universo. E esse inimigo, o próprio nome do episódio diz, né, ele chamado Triste Fim de Sakura, é justamente o supercomputador Sakura, que lembra muito, inclusive, supercomputadores malignos de histórias como Jornada, no primeiro filme do Jornada nas Estrelas, ou HAL, de 2001, Uma Odisseia do Espaço. E o que tem de Lovecraftiano nisso aí? Logo de cara, nós temos um monstro, o primeiro monstro que aparece na história, que é simplesmente um Cthulhu em miniatura, galera. Olha só isso daqui, gente. Todo tentacular, bonitinho, sombrio, com asinhas associadas. Isso aí não é tão simplesmente jogado. Pois se a gente pensa na história, nas Montanhas da Loucura, a gente tem justamente a ideia de que temos uma expedição arqueológica no meio do gelo, onde descobrimos uma super civilização que foi devastada justamente por monstros. E o que ocorre? A gente tem justamente esse conceito meio que mesclado na história. Então a história toda do episódio 2 ela pinta com um clima de terror, então temos um pouco desse Nas Montanhas da Loucura misturados na trama. Sendo que se você gosta do tema, aproveita para dar o like e inscrever-se aqui no canal. Prosseguindo então, nós temos então no episódio 16, que será da humanidade, a gente tem uma espécie de culto, onde temos um monstro que ele, o que acontece? Ele muda a mente das pessoas, transformando artistas, engenheiros, cientistas em humanos irracionais. E a grande ideia do Magarin, né, que é o filho do Satan Ghost, vamos detalhar inclusive do Satan Ghost para mostrar como ele tem um toque meio Lovecraftiano na história. Mas enfim, no episódio 16 temos justamente uma espécie de culto que é criado através de um monstro que cria ilusões e mais precisamente enlouquece e tira a racionalidade das pessoas, e cujo objetivo é destruir a razão e a ciência humana e substituí-lo pela irracionalidade para que a humanidade seja servos de grandes monstros. Gente, eu acho que eu acabei de definir metade dos cultos que aparecem nas histórias do Lovecraft, né? Metade das seitas malignas que aparecem nas histórias, ou mesmo nas obras derivadas do material Lovecraftiano, como filmes, etc. Por fim, então, a gente tem, ainda por cima, a própria questão dos inimigos do Jaspion, né? Como eu falei, temos um profeta chamado Edin. E existe uma espécie de divisão, onde temos meio que os sábios, os psíquicos com dom de ver o futuro e de ajudar as pessoas na Terra. Tanto que mais pra frente existem 5 crianças com esses poderes que o Jaspion precisa pegar e encontrar para salvar a humanidade. E do outro lado, nós temos os feiticeiros espaciais. Tanto que temos uma coisa espacial, uma aventura espacial estilo Star Wars. Só que a gente tem uma coisa que vai muito além daquilo que seria um mestre Sith sombrio. Nós temos feiticeiras espaciais malignas, precisamente 5 feiticeiras espaciais. 2 que fazem parte do trio do Quadridemos, né, que são os 4 grandes generais do Satan Ghost. Temos a mestra delas, Titânia, uma rainha feiticeira aranha que cria justamente alucinações pro Jaspion. Nós temos a Kyuza, a feiticeira especial que usa um ritual macabro para ressuscitar o filho de Satan Ghost. Já dá pra perceber essa coisa de filme de terror, quando a gente percebe isso, né? E temos ainda a Killmaza, a irmã da Kyuza, que volta justamente com um exército de 5 monstros espaciais, que são basicamente 5 ninjas que parentam ser humanos, mas cada um deles tem um super monstro demoníaco alucinatório dentro de si. Então o conceito de
de que a magia maligna do Jaspion é a magia causadora de alucinações, ela acaba adotando um pouco desses conceitos Lovecraftianos. E ainda por cima temos ainda por cima a questão de que a própria identidade secreta do Satan Ghost, mais precisamente a forma final dele, que aparece na história, tem um componente disso. Porque qual é o conceito de Satan Ghost na história? O vilão, ele é a manifestação consciente da energia maligna que existe no universo. Então, todo sentimento maligno, toda maldade, tudo isso é aquilo que alimenta e energiza ele. Então, ele meio que é a manifestação consciente disso, né? Então, enquanto houver maldade no universo, ele vai acumular essa energia e renascer de forma contínua. Inclusive, então, quando a gente vê a forma final, a gente tem um mega ritual no qual vemos que, na verdade, todo aquela super armadura é muito mais uma couraça para conter a energia pura de maldade do qual ele é feito, e temos um mega ritual no final, cujo objetivo é simplesmente materializar finalmente aquela energia, quebrando aquela carapaça, transformando ele justamente num monstro Lovecraftiano, e que fala justamente que o objetivo é transformar o mundo no império dos monstros. E justamente temos toda uma coisa meio selva, meio monstros dominando a terra, que é bem interessante, né? E voltando justamente no tema dos monstros ancestrais. Inclusive, por que Satan Ghost escolheu a Terra? Vocês já pensaram nisso? Em Jaspion, temos o conceito de que o planeta Terra é considerado o planeta dos monstros pela galáxia. E Satan Ghost justamente vai para a Terra por causa que, teoricamente, é chamado de planeta dos monstros, porque tivemos milhares de monstros no passado, e que é justamente a época dos dinossauros, e que ainda teríamos muitos deles adormecidos e vítimas perfeitas para serem enlouquecidas pelo poder de Satan Ghost e transformados eles em servos para destruir a humanidade. Novamente voltando para aquele conceito de deuses monstros ancestrais, permeia toda a obra do Lovecraft. Não dizendo que Jaspion é Lovecraftiano, mas sim que Jaspion pega alguns dos elementos do Lovecraft, assim como pega elementos de diversos autores de terror, de ficção científica, de alta fantasia, mesmo do Star Wars, e combina para criar, assim, uma história única pra gente. E vocês? Quais outros seriados você acha que tem alguns conceitos legais de histórias de terror ou conceitos Lovecraftianos? Escreva aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e lembre-se de inscrever no sininho para receber as notificações do canal. Até mais, galera!